Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo do tempo comum do ano B. De antemão, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você ajuda esse trabalho a continuar acontecendo, tá bom? Amados irmãos e irmãs, a segunda leitura se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que nos diz assim: Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo. Amados irmãos e irmãs, para quem não conhece a realidade da comunidade de Corinto, é importante você saber que Corinto era uma cidade muito grande. Era uma cidade, que tinha um grande porto, era uma cidade de rota comercial. Muitas pessoas, inclusive, gostariam de residir na cidade de Corinto, porque lá tinha tudo do bom e do melhor. Mas nós temos alguns problemas. Infelizmente, mesmo com toda essa parte positiva que nós temos de um lado, por outro lado, nós temos uma igreja muito conflituosa. É nessa carta, por exemplo, de Paulo que ele vai falar das dificuldades que se encontrava lá em Corinto. Mas no meu foco hoje não é falar tanto dessas dificuldades internas da igreja, não. Mas é dizer para você que, por ser uma cidade muito grande, o grande fluxo de pessoas fazia muitas correntes filosóficas passarem ali o tempo todo na mente das pessoas. Então, muita gente que era cristã estava começando a aderir a determinadas posturas pagãs. E uma dessas posturas era aquela que dizia o seguinte, que o nosso lado espiritual ele é muito bom, ele é muito positivo, eu preciso alimentar ele, mas o corpo e tudo aquilo que é material, ele não presta. E uma vez que ele não presta, então muita gente utilizava esse argumento para dizer assim, eu posso pecar com o meu corpo porque ele já é uma coisa estragada, o que importa é que meu lado espiritual nunca seja tocado. Seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu poderia pecar com o meu corpo, mas o que importa é que minha mente permaneça pensando e meditando em Deus. Parece um grande absurdo, não é? Mas era assim mais ou menos que era pensado. Por esse motivo, acaba que Paulo precisa dar uma correção teológica mesmo, para poder mostrar que, na verdade, Jesus ele não redime somente a alma, mas redime o nosso corpo. Nós somos um ser completo, um ser unitário, alma e corpo. Nós não somos duas coisas completamente separadas. Então ele começa a dizer no versículo 13, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Ou seja, nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo, utilizando como argumento que ele já é uma coisa ruim, porque é uma questão material. Ele diz o seguinte, e Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a cada um de nós. Então qual é a visão de Paulo? Assim como Jesus ressuscita e o seu corpo ressuscitou, assim também vai acontecer conosco. Então nosso corpo ele não é ruim. Essa visão está errada. Ele vai dizer inclusive, vocês esqueceram que os vossos corpos são membros de Cristo? Então a gente não pode fazer o que a gente quer. Ele começa a falar da questão da imoralidade, dos pecados, especialmente esse contexto aqui, foca nos pecados de ordem sexual, que muitas pessoas da comunidade de Corinto estavam realmente fazendo, prostituição, sexo fora de casamento, vai muito essa situação daqui, não precisa entrar em detalhes, que eu sei que vocês sabem muito bem. E aí ele começa a falar da gente poder entender que o nosso corpo ele é templo, santuário do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Só que antes que você ache que isso é pouca coisa, eu preciso te lembrar que para um judeu, o templo era local sim onde Deus habitava. Lá era a casa de Deus. Habitação mesmo de Deus. Não era apenas um símbolo,
uma figura de linguagem. Não, é habitação mesmo. Então Paulo usa a mesma expressão para os nossos corpos é para dizer assim, olha, as pessoas precisam olhar para vocês e verem Deus aí dentro. E realmente está se vendo isso? E aí eu trago para cada um de nós essa mesma reflexão. Nós somos membros de Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando as pessoas olham para a gente, elas veem o quê? Quando elas olham para mim, elas veem Deus nas minhas atitudes, vê Deus no meu sorriso, no meu olhar, na minha forma de agir. Ou será que as pessoas não veem Deus nas minhas ações? Porque, amados irmãos e irmãs, quer queira, quer não, nós somos vitrine da igreja. A minha forma de agir, a minha forma de ser, leva para as pessoas uma compreensão sobre quem Deus é ou quem Deus deixa de ser. Nós somos essa vitrine, nós somos essa fonte de exposição. E quantas vezes as pessoas olham para a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de pensar e dizem, meu Deus do céu, essa é uma pessoa que está na igreja? Quero mais não. Tem muito disso. Então eu quero fazer esse convite a você a refletir sobre isso. E outra coisa, gente, quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tem muita coisa que vai começando a mudar. Vou dar alguns exemplos. Isso serve de lição para a gente. Quando eu entendo que meu corpo é templo do Espírito, eu preciso entender que a minha saúde mental ela é importante, que a minha saúde física ela é importante. Buscar ir ao médico é importante. Uma boa noite de sono é importante. Todas aquelas coisas que muita gente fica achando que isso é uma preocupação que é para ficar de lado para nós que somos igreja, começa a ser alterada a partir dessa segunda leitura. Na verdade, eu preciso me cuidar. Coloque na sua cabeça, isso não é vaidade. É ter zelo por esse dom que Deus te deu, que também é teu corpo. É tua vida. Eu preciso zelar por mim. Então coloque na sua cabeça esse cuidado. É muito importante que tenhamos à luz dessa segunda leitura. Tá bom? E também finalizo colocando para você, não é? Viver essa realidade, né? Cuidar de si, entender que seu corpo é templo do Espírito, é realmente exercer a sua vocação batismal. Porque nós somos templos do Espírito à luz do batismo. Então, assumir essa realidade de que o meu corpo é um templo do Espírito é também assumir aquilo que eu sou convocado por Deus, desde o momento em que eu fui batizado. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, e quero te fazer um convite, tá certo? Na próxima segunda e na próxima terça, dias 15 e 16 de janeiro, nós vamos ter uma live aula, digamos assim, aqui no canal, sobre o Magnífica. Só que ela vai ser uma live privada. Para você poder participar, basta você entrar no grupo do WhatsApp, cujo link está aí na descrição deste vídeo. Você entra lá e lá eu vou dar as devidas orientações. Não perca, que vai ser uma live incrível de aprofundamento sobre o Magnífica, tá certo? Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!